Bem-vindo de volta ao canal Direito da Infraestrutura e Regulatório. Hoje eu queria conversar com vocês sobre a regionalização do serviço de saneamento. Regionalização prevista no novo Marco Legal de Saneamento. A promessa por trás da regionalização é de, por um lado, criar escala, o que aumenta a eficiência da prestação de serviço de saneamento, e, por outro lado, permitir subsídios cruzados. Na medida em que você presta o serviço em uma região que envolve diversos municípios com a mesma tarifa, isso significa que alguns municípios, aqueles dos quais a equação econômica de prestação de serviço faz mais sentido, subsidia os municípios onde essa equação econômica termina sendo deficitária. A regionalização ela foi criada como uma tentativa de trazer escala e subsídio cruzado em um contexto em que foi mantida a titularidade dos serviços de saneamento nos municípios. Os municípios continuaram como titular do serviço de saneamento pelo novo marco legal. Como eu já falei em outro vídeo, que eu vou colocar o link aqui na descrição deste vídeo, meu mundo ideal, o que eu gostaria era que o novo marco legal tivesse tirado a titularidade da prestação de serviço de saneamento dos municípios, e atribuída à União, que poderia criar grandes regiões. Essas regiões, portanto, permitiriam que se tivesse a escala necessária, permitiria que se fizesse subsídio cruzado necessário, grandes regiões para a prestação de serviço de saneamento vinculada à unidade geográfica para a prestação desse serviço, que é a bacia, que são as bacias hidrográficas. Mas não foi por aí que o novo Marco Legal de Saneamento caminhou. Ele manteve a titularidade dos municípios e trouxe uma série de regras sobre regionalização. Essas regras previstas no novo Marco Legal sobre regionalização, em minha opinião, já na sua origem, tinham vários problemas de engenharia institucional. O primeiro problema foi a atribuição aos estados da definição das regiões, com base na ideia de que os estados usariam a sustentabilidade econômica como um critério para a definição dessas regiões, critério para definir as fronteiras das regiões nas quais deveria ser feita a prestação do serviço de saneamento. Então esse foi o primeiro problema de engenharia institucional, porque não necessariamente os estados têm a capacidade técnica de fazer isso digamos assim, a disposição política, a intenção política de fazer isso conforme os critérios técnicos sugeridos, definidos pelo novo Marco Legal de Saneamento. Um outro problema de engenharia institucional em relação a essas regras de regionalização é que os estados, ao receberem o poder de definir as regiões, e só supletivamente a União definiria as regiões se os estados não o fizessem, os estados têm basicamente dois instrumentos para definir essas regiões. Um são as leis ordinárias, outro instrumento são as leis complementares. As leis ordinárias têm sido o instrumento mais utilizado pelos estados, porque é mais fácil aprovar a lei ordinária do que uma lei complementar. A lei complementar requer quórum qualificado, e nem em todos os estados os governadores têm capacidade, o Poder Executivo tem capacidade de conseguir a aprovação de uma lei complementar. E por isso, a maior parte dos casos, se caminha para a lei ordinária. O problema da lei ordinária é que ao definir as fronteiras das regiões por lei ordinária, o Estado fica dependente da adesão voluntária dos municípios a essas regiões. É evidente que a União está criando diversos incentivos para os municípios aderirem a essas regiões. A ameaça constante é de que parem as transferências de recursos federais para esses municípios que não vierem aderir, recursos federais para saneamento, para o setor de saneamento, para esses municípios que não vierem a aderir às regiões. Então a União está tentando criar esses incentivos para haver a adesão dos municípios às regiões. Mas a adesão é voluntária. Pode ter municípios que não façam essa adesão.
E uma vez que o Estado tenha definido, né, uma região com base em critérios de sustentabilidade econômico-financeira, se um município, né, particularmente os municípios superavitários, né, que são aqueles que não têm superavitários em relação à prestação de serviço de saneamento, que não tem, portanto, muito incentivo para aderir à regionalização, porque eles vão subsidiar outros municípios, né? Esses municípios, se eles não aderirem a uma região, aquela região vai se tornar deficitária e terá que ser redesenhada. Então, esse é mais um problema de engenharia institucional, malgrado a União está tentando criar os incentivos para os municípios aderirem às regiões. Há aqui um outro problema de engenharia institucional, porque se eles não aderirem, essas regiões terão que ser redesenhadas. Elas perdem a sua sustentabilidade econômica, supondo que os estados de fato fizeram o trabalho técnico necessário para a definição das regiões e usaram o critério de sustentabilidade econômica para a definição das regiões. Um terceiro problema de engenharia institucional em torno da regionalização foi a concomitância entre a definição dos arranjos regionais, né, a definição das fronteiras das regiões pelo Estado e a análise da capacidade econômico-financeira das empresas estatais para prestar o serviço, para universalizar o serviço de saneamento. Né? Essa análise da capacidade econômico-financeira das estatais levou aqui mais de 1.000 contratos de programa, mais de 1.000 contratos pelos quais as estatais prestavam a municípios os serviços de saneamento. Mais de 1.000 contratos vão se tornar irregulares. Né? Estamos falando, país que tem 5.568 municípios, estamos falando de alguma coisa em torno de 17 a 20% dos municípios com contratos irregulares, contratos tornados agora irregulares e que, portanto, deverão ser substituídos nos próximos meses por novos contratos de concessão ou PPP. Mas por que eu considero que fazer a regionalização em conjunto com a validação das condições econômico-financeiras das estatais para realizar a universalização, por que fazer esses dois processos em conjunto, concomitantemente, é um erro de engenharia institucional? Porque o que resulta desses dois processos em conjunto são regiões, né, em que não necessariamente a gente vai ter condição, né, de unir os municípios, diversos municípios, para criar escala e uniformidade tarifária. Né? Haverá regiões, né, em que simplesmente não será viável criar escala. Simplesmente a uniformidade tarifária será entre 3 ou 4 municípios e todos os outros, né, ou já estão sob contrato de programa das empresas estatais, ou já estão sob contratos de concessão à iniciativa privada. Então, desenhamos as regiões sem ter clareza, né, de como, de quantos e quais municípios, né, poderiam se unir para fazer concessões. Portanto, as concessões à iniciativa privada que vão resultar da concomitância entre os arranjos são concessões que não foram pensadas. Né? Por acaso, elas podem ser concessões sustentáveis, né? Mas não foram pensadas porque não havia como você ter certeza, né, de quais municípios restariam sob as empresas estatais e quais teriam seus contratos declarados irregulares. Então, para mim, isso foi um erro de engenharia institucional, um erro cujas consequências a gente deve ver aí nos próximos meses, quando a gente tiver clareza, né, quando a gente conseguir ter um conjunto de informações para plotar no mapa do Brasil a distribuição das regiões, nas fronteiras de cada uma das regiões para prestação de serviço de saneamento, com a informação sobre em quais casos, em quais municípios estão disponíveis para fazer concessão. Né? Isso porque eu acho muito improvável, né, que você tenha no âmbito regional capacidade de coordenação e articulação para tentar uniformizar os prazos de todos os contratos que já existem naquelas regiões para você conseguir fazer a concessão conjunta de toda a região. Isso
em minha opinião, dificilmente vai acontecer. Então a gente vai fazer concessões, né, que são concessões, digamos assim, residuais, né, com aqueles municípios que não têm contratos, com aqueles municípios cujos contratos foram declarados irregulares, mantendo-se todos os outros arranjos anteriores. A questão que vai precisar ser analisada, né, e eu acho que essa é a grande questão central, é se, nesse contexto, a regionalização do modo como ela foi implementada realmente entrega, né, realmente consegue realizar a promessa, né, de criar escala e criar uniformidade tarifária. Criar uniformidade tarifária a gente já sabe que dificilmente ela vai realizar, porque se você terá outros municípios dentro daquela mesma região com arranjos já em curso, dificilmente a tarifa que vai se obter da concessão poderá ser uniforme com esses arranjos que estarão em andamento, né? O que seria necessário é encontrar um modo de convergir os contratos existentes para um prazo a partir do qual a concessão de toda a região seria feita. Mas isso é uma coisa muito difícil de se fazer. Requer negociação, né? Requer reequilíbrio dos contratos em curso, e isso provavelmente uma entidade regional terá muita dificuldade de ter a governança para liderar, para tocar uma negociação desse tipo. Então, apenas para concluir o meu raciocínio, em vista desses três erros, esses três problemas de engenharia institucional, a minha percepção é que a regionalização vai entregar de forma muito limitada, vai realizar de forma muito limitada a promessa, né, de fato gerar escala, né, para a melhoria da eficiência na prestação de serviço de saneamento e uniformidade tarifária permitir subsídios cruzados, né. Os próximos passos, né, no sentido da implantação, no sentido da realização do que está previsto no novo Marco Legal de Saneamento serão muito importantes para definir isso, para ter respostas mais claras sobre isso. Mas a minha impressão é que, de fato, vai haver muitas limitações. A prática vai implicar em muitas limitações na possibilidade da regionalização de fato entregar essas promessas que estavam por trás da sua concepção no novo Marco Legal de Saneamento. Era isso que eu tinha a conversar com vocês hoje. Voltarei em breve para falar de outros temas relevantes nos setores de infraestrutura.